Eu estou caminhando pela rua 15 de novembro em Jaguarão, uma rua também conhecida como a Rua das Portas, porque tem muitas dessas portas antigas, como essa que está aqui atrás, desses belos casarões que eu vou te mostrar, é claro, em Destinos do Sul, onde te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Essa cidade é incrível, tem um conjunto de casarões belíssimos, principalmente do século XIX, muitos deles preservados, valorizados, mas tem vários outros atrativos. A gente vai ter que fazer alguns conteúdos aí sobre a cidade de Jaguarão, que fica às margens do rio de mesmo nome, Rio Jaguarão. E do outro lado do rio fica a cidade de Rio Branco, no Uruguai. Então aqui é a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Inclusive tem uma ponte belíssima também. Mas essa cidade é riquíssima, tem um patrimônio histórico indescritível, com esses casarões também dentro deles. Muitos estão usados aí para atividades atuais, tem um museu também que eu quero te mostrar. E às vezes essas portas estão abertas e tu pode ver um pouco a entrada e detalhes no interior desses prédios históricos que, como te disse, né, são belíssimos. Vale a pena dar uma caminhada e apreciar esse rico patrimônio histórico. Mas não foi só a Rua das Portas que eu andei, é claro, andei por várias outras ruas e como eu fiz em conteúdos recentes, eu acabei dando prioridade para pegar as imagens. Estava um pouco de vento também naquele dia ali em Jaguarão e eu deixei para continuar conversando contigo aqui de casa, para pegar mais algumas informações sobre esses prédios, enfim, alguns eu nem me recordo se era ou não na Rua das Portas, enfim. Entre as várias casas, boa parte delas aí, ou prédios, enfim, com a pintura em dia, ou seja, restauradas, revitalizadas, sendo usadas. Eu acabei destacando algumas aí, como esse edifício Tiaraju, que fica na frente do Museu Carlos Barbosa, que vou mostrar em conteúdo separado. E eu tentei pesquisar qual é a origem desse nome, enfim, eu não consegui grandes informações, mas é claro que faz referência, muito provavelmente, à figura de Cepé Tiaraju, um grande líder indígena das missões, que eu fui pesquisando, estava lendo um pouco mais sobre ele. Tem um conteúdo que eu falo sobre as missões, que eu fui lá de 2021, dá uma olhada no canal, até eu sempre falo pro pessoal, não tem tanta audiência quanto outros vídeos, mas é uma história muito importante. Eu estava vendo um pouco mais sobre o Cepé Tiaraju, as polêmicas em relação à sua liderança, como era, como da sua origem, enfim, como foi a morte dele. Tem algumas controvérsias, mas tem uma linha geral que seria uma grande liderança dos índios, das missões, que era um projeto de padres jesuítas em harmonia, então com os índios guaranis em harmonia ou não, aí vem uma série de polêmicas, enfim, eu vou deixar um pouco de lado. Eu quis abrir esse parênteses aqui nesse conteúdo sobre Jaguarão, que faz essa referência numa figura que é importante, sempre cultuada aí na cultura histórica gaúcha. Mas eu segui, claro, a caminhada, aí estava pegando imagens de uma casa com uma pintura totalmente em dia, com um restauro, estava com a manutenção em dia, estava como nova. E tinha uma senhora, saiu da frente, conversou um pouco comigo, tinha um cachorrinho ali, a gente conversou um pouco. Eu fiquei de voltar outra hora para conversar depois, não deu tempo, porque tinha muita coisa que eu queria te trazer. A gente tem que voltar outras vezes, a gente sempre quer voltar com mais calma, às vezes tem que dar atenção para um, para outro, e tem que administrar, enfim, mas foi um momento interessante. Eu também peguei imagens da prefeitura, que está com uma coloração rosa bem interessante também. Eu, infelizmente, não consegui mais informações, nem saber que ano que é o que foi construído o prédio da prefeitura, assim como vários prédios a gente não conseguiu pegar. Os anos, às vezes, está lá em cima. De repente, estava nesse, eu não peguei, com alguns detalhes eu procuro pegar com um zoom aí da máquina, dos prédios, mas nem todos eu consigo
pegar, porque são tantos aqui, a gente quis dar uma geral, até para o vídeo não ficar tão extenso. Enfim, mas é mais um belo prédio da cidade. Mas antes de te mostrar mais de Jaguarão, eu vou te deixar o convite para tu curtir, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, te inscrever, claro, no nosso canal, e na descrição do vídeo eu sempre coloco links onde tu pode comprar uma infinidade de situações aí envolvendo o turismo, pode comprar passeios, pacotes de viagem, pode reservar o teu hotel, pode comprar ingresso para algumas atrações turísticas do Rio Grande do Sul, enfim, também pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E um dos lugares que eu visitei nesse dia, eu queria até incluir aí junto com os casarões, é um lugar que está um pouquinho mais afastado nesse núcleo principal, que é as ruínas da antiga enfermaria militar, um prédio construído entre 1880 e 1883, para ser então um hospital para os militares, porque tinha uma unidade do exército ali na cidade, que acabou saindo, enfim, e o prédio então foi uma enfermaria militar. Depois ele teve outros usos, que foram usos para uma escola, para um alojamento, teria sido uma prisão política a partir dos anos 40, mas esse prédio acabou sendo abandonado a partir dos anos 70, quando dizem que também seria uma prisão de políticos, enfim. E ele acabou sendo abandonado e foi logo aí depredado por algumas pessoas, o pessoal roubou alguns objetos, camas, enfim, rapidamente se transformou numa ruína. Mas o entorno acabou sendo, ao longo dos anos, usado aí pela população como uma área de lazer, onde tinha um gramado grande. Eu fui ali em 2008 e dava para entrar, visitar, uma primeira vez que eu fui, para conhecer de perto as ruínas. Não tinha nenhum ingresso para entrar, era fácil, mas foi bem interessante. E até peguei, tirei umas fotos, coloquei aí um blog ainda numa época amadora, coloquei no Facebook, enfim, já um embrião de destinos do sul. Mas esse lugar, depois ele foi tombado pelo patrimônio estadual e depois pelo patrimônio nacional, patrimônio histórico nacional, e ele aí se propôs um projeto, claro, de valorização do lugar e colocar ali o centro de interpretação do Pampa, que começou a ser construído aí a partir de 2013, mas essa obra não sei quanto tempo avançou, mas acabou parada e também se tornou um prédio moderno abandonado, uma construção abandonada, que ficou aí pelo meio do caminho. Eu pesquisei um pouco, vi que 40% tinham sido concluídos e depois parou, mas não consegui entender o que houve. Inclusive fiz algumas pesquisas aí que caía em sites que não tinha informação, enfim, um site não encontrado, essas questões aí de internet. E eu vi recentemente que um vereador da cidade pediu para o Tribunal de Contas, pediu informações de por que aquela obra está parada. Quer dizer, o próprio poder público da cidade tem algumas dúvidas aí, enfim. Depois eu vi uma notícia mais recente que ia se começar a retomar essa obra, mas também não consegui entrar na notícia, porque a página não foi encontrada. Se tu souber de alguma coisa, já coloca aí nos comentários para a gente atualizar esse assunto, porque o prédio, então a área ali toda da enfermaria militar, tem uma pedreira atrás, que eu pesquisei também, vi que uma época foi explorada para retirar o basalto, tem toda uma situação ali, uma pesquisa que foi feita de como era essa exploração, enfim, uma questão toda social. Mas o fato é que essa área então hoje está toda cercada, fechada, a vegetação está crescendo, estão lá as ruínas da enfermaria militar e essas talvez quase ruínas dessa construção inacabada desse centro de interpretação do Pampa, vinculado à Universidade do Pampa. Vamos ver se vai ser retomada, porque é um lugar belíssimo, interessante e importante dessa cidade de Jaguarão. E depois eu peguei isso no começo da tarde, peguei algumas imagens de manhã, depois eu fui lá dar atenção para a igreja que foi erguida pela Minervina, que é um conteúdo separado que eu já coloquei no canal quando eu estou gravando esse vídeo. E depois de tarde eu voltei e peguei mais imagens de mais casarões.
Também tem a Câmara de Vereadores, que foi uma das primeiras que reconheceu a então República Rio-Grandense, proclamada em 1836, um ano depois do início da Revolução Farroupilha, foi proclamada a República Rio-Grandense. E a Câmara de Vereadores de Jaguarão foi uma das primeiras que reconheceu essa república. Muitas cidades não reconheceram, estava no meio de uma revolta, algumas ainda estavam apoiando ainda o Império, eram contra essa proclamação, essa nova República Rio-Grandense que estava surgindo, enfim, teve essas divisões. Uma hora tem que contar também com mais calma essa história, que é bem interessante. E outros casarões que eu peguei ao longo da tarde, tinham pintado todo de dourado, muitos a gente não sabe o que é, outros com detalhes interessantes. Esse azul achei bem interessante, com detalhes riquíssimos. Do lado tinha um casarão um pouco mais colorido, já usado para comércio, enfim, muitas casas estão sendo usadas, outras estão sendo recuperadas, outras precisam já de uma nova manutenção. A gente vê que foi restaurado um tempo atrás e precisa de uma nova manutenção, às vezes um novo restauro ou uma reforma, enfim. E eu também passei por estava sendo pintada, e aí tinha um senhor pintando na frente, e eu perguntei se dava para pegar umas imagens dentro, fiquei curioso, ele falou dentro, perguntou, o pessoal não deixou, porque de repente não está bem pronto, eu não sei, parece que vai ser um escritório de advocacia, é uma questão particular, enfim, nem tudo dá para entrar, mostrar, e a gente mostra o que pode, mostra de fora, não quer, evita aí de invadir a privacidade. É claro, se a gente acha que é proprietário de uma casa, não queria que ela fosse mostrada, enfim, tu coloca aqui, a gente coloca como uma coisa que está pública, virada para a rua, então dá para todos observarem. Realmente Jaguarão é uma cidade que tem um riquíssimo patrimônio histórico, com esse grande conjunto de casas antigas que a gente quis mostrar uma parte nesse conteúdo. Tem outros conteúdos também que a gente está falando aí sobre Jaguarão, que é bem interessante, um lugar simplesmente fantástico. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo com os teus amigos, te inscreve no nosso canal, porque ainda tem muito mais para ti. Vamos junto?